tarde, turma do terceiro ano. É muito bom estar aqui com você para compartilhar aprendizados. Hoje, a nossa disciplina é de ciências e o conteúdo de hoje nós vamos continuar falando sobre o solo. Hoje nós vamos ver características de solo. Vamos lá? Vamos iniciar com um pequeno texto. O Mateus, ele visitou uma feira de ciências, lá na sua escola, junto com as professoras e os colegas. Bom, nessa feira, eles puderam conhecer um pouco mais sobre o solo e nós vamos ver a seguir e aprender junto o que o Mateus aprendeu. Lá nessa feira, ele aprendeu sobre a cor do solo. Vamos ver a primeira informação que o palestrante da feira deu. Existem solos de diferentes cores. A cor do solo é uma característica que pode indicar alguns de seus componentes. Como assim? Vamos entender melhor. O solo ele é formado por diferentes partículas, como areia, argila, calcário e matéria orgânica. A quantidade dessas partículas vai interferir na cor do solo. Exemplo. Vou mostrar o exemplo aqui para vocês. Na primeira imagem. Esse solo ele é rico em areia. Porque ele é rico em areia, ele apresenta uma cor amarelada. O solo aqui do segundo quadro, da segunda imagem, ele é um solo rico em argila. Bom, por ele ser rico em argila, ele apresenta uma cor avermelhada. Vamos olhar o solo rico em areia e vamos olhar o solo rico em argila. Vocês perceberam a diferença das cores? Mudando para a página 216, nós temos outros exemplos de solo. Aqui nós temos o solo rico em calcário. Por ele ser rico em calcário, esse solo ele apresenta uma cor esbranquiçada. A outra imagem, são solos ricos em matéria orgânica. Nesse caso, ele apresenta uma coloração mais escura. O segundo tópico que Mateus aprendeu na feira de ciências foi a textura do solo. Vamos observar o que a palestrante falou sobre a textura do solo. As partículas de areia e de argila que formam o solo possuem diferentes tamanhos. Assim, dependendo da quantidade dessas partículas, o solo apresenta texturas diferentes. Vamos observar os exemplos? Nós temos aqui exemplo de dois tipos de solo. No primeiro exemplo, aqui as partículas de argila, elas são menores que as partículas de areia. Ou seja, existe mais areia do que argila. As partículas de areia são maiores do que as partículas de argila, aí dão essa textura. As partículas de areia, nesse caso, elas são maiores, é o contrário, elas são maiores do que as partículas de argila. E observem como muda a textura do solo. Perceberam a diferença? Vamos ver o que mais Mateus aprendeu na feira de ciências. A porosidade do solo. As partículas do solo apresentam espaços entre si, chamados poros, que são preenchidos por ar e por água. Quanto mais o tamanho desses poros, mais poroso é o solo.
Quanto menor o tamanho das partículas que compõem o solo, são menores os espaços, os poros entre elas. Assim, menor será a porosidade do solo. Vamos ver a resposta de Mateus? Então, solos ricos em argila apresentam menor porosidade do que solos ricos em areias. Aqui está um exemplo, olha, do solo, poro e as partículas de solo. O próximo item que Mateus aprendeu visitando essa feira foi a permeabilidade do solo. Vamos observar a informação? Reparem como a água passa mais facilmente pela areia. Em um recipiente tem areia e ela passa mais facilmente no recipiente do filtro onde tem areia. Isso ocorre porque no solo rico em areia, os poros são maiores e mais numerosos. A capacidade do solo de deixar passar a água é chamada de permeabilidade. O tamanho e a quantidade de poros no solo interferem na passagem da água por ele. Assim, nós podemos dizer que a permeabilidade tem relação com a porosidade. Agora é com você. Na página 220 tem uma atividade para você realizar. O siri é um animal que ele constrói a sua moradia na areia. Então agora você vai ajudar o siri a chegar à sua toca. Tá aqui o siri, ele tem que chegar na toca pintando o caminho que passa apenas pelas características dos solos ricos em areia. Vocês vão observar as características dos solos ricos em areia. Vão ver, será que é a cor geralmente amarelada? O solo rico em areia tem a cor amarelada, tem os poros pequenos. O solo rico em areia, ele é pouco permeável à água. Quem achar que é essa a resposta tem que seguir esse caminho. E assim vocês vão ler cada informação nas placas e escolher o melhor caminho para o siri chegar na sua toca. Na segunda questão, vocês vão ler as dicas abaixo e ajudar a Camila a identificar corretamente os solos A, B e C. Por exemplo, o solo A é composto por partículas menores. O solo A é composto por partículas menores do que o solo B e o solo C. O solo B apresenta coloração escura. E o solo A retém mais água do que o solo B e C. Esse desafio é para você fazer. Lembrando que qualquer dificuldade pode contar conosco. Nós estamos disponíveis no WhatsApp para tirar qualquer dúvida. A nossa aula de hoje encerrou e foi um enorme prazer estar com você. Tenha uma excelente tarde.